Então, Provérbios 5, eu estou lendo, gente, a versão NVI, tá? Tem pessoas que não têm a Bíblia NVI, você pode, no celular tem a Bíblia NVI, para depois você olhar. Desde o primeiro, que legal, Cida, você gosta desse horário, Cida? É bom saber. Pois até vou fazer uma pesquisa. Desde o primeiro, que bom. Até vou fazer uma pesquisa porque para mim pode ser às 9 também, né? Eu só não sei se para vocês, né? Pois eu vou fazer uma pesquisa lá no grupo, tá, gente? Quem não tá no grupo eu compartilho o link do Instagram, da live, e também compartilho um devocional do dia, que é escrito daí. Eu pego um versículo-chave de Provérbios e eu escrevo o devocional. Se você quiser entrar no grupo, né? Tem quase 1000 pessoas lá no grupo. Você pode entrar lá no link da bio, tá? Lá no Instagram, naquela parte lá de apresentações, tem um link. Lá tem o link do grupo no WhatsApp. Maria também. Maria, que legal. Vilma, estou muito orgulhosa do agir de Deus na tua vida, amém. Paz, Lucilene, Fabiana, que bênção, gente. Muito feliz aí por vocês mesmo estarem junto comigo, né? Não tô sozinha, que bom, né? Que bom que eu não tô sozinha. E é muito bom a gente não estar sozinha, né? Que bênção, gente, que bênção. Muito legal, tá? Muito bênção. E eu sei que cada dia que a gente vem, às vezes você perde um dia, mas o dia que você participa é um dia que a gente começa diferente, não é verdade? Então vamos lá, vamos já começar? Agora é 9 horas em ponto, né? 9 horas em ponto. Então nós vamos... Que legal, Fábio, tem assistido todos, né? Que legal, Juraci também, Schmidt, Lili, que bênção, gente, que legal, que maravilha, muito bom mesmo, tá? Então vamos lá, Provérbios 5, né? Começando hoje, Provérbios 5. Vamos lá então, versículo 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido. Você já reparou que todos os provérbios eles começam da mesma forma? Todos eles, Salomão começou da mesma forma. Filho meu, né? É como se ele estivesse escrevendo para os filhos dele, né? Eu acredito que ele tinha essa intenção, sim, de escrever para os filhos dele, de escrever não só para os filhos, mas para outras pessoas também. Afinal, Salomão, ele queria deixar esse legado de sabedoria, né, para os homens. Então, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, ou seja, ouve, né? Ouve. Quantas vezes, né, gente, a gente não consegue parar para ouvir, né? A gente quer só falar, quer falar, lá. A gente não para para ouvir. Né? Quem é sanguíneo, geralmente mesmo, assim, quem é né, mais colérica, gosta de falar toda a vida e não tem essa inclinação para ouvir, mas a gente precisa aprender a ouvir, né? Porque quando a gente ouve, a gente aprende. Quando a gente ouve, a gente é ensinado, a gente é instruído, né? Quem não se assenta para aprender, não pode se levantar para ensinar, né? Então, gente, se vocês puderem depois, né, dá um print da live, compartilha lá no story de vocês, né? Assim vocês incentivam outras pessoas também a participarem, né? Dá um print enquanto a gente está falando aqui, né? Para vocês, para que a gente possa divulgar, tá bom? Então, a minha inteligência inclina o teu ouvido, ou seja, inclina o ouvido, né? Inclinar o ouvido, o que é? Fazer isso aqui, ó. Não é só estar aqui parado, sabe? Mas é inclinar, olha, eu vou ouvir. O que a pessoa está falando? Né? O que eu posso aprender com essa pessoa? O que eu posso aprender com essa pessoa mais velha? O que eu posso aprender com essa pessoa que já passou por tanta coisa na vida? O que eu posso aprender com os mais novos? Que às vezes a gente pensa que só aprende com os mais velhos. Gente, tem muita gente nova aí, ó, que pode nos ensinar muito, tá? Tem uma geração aí de pessoas que Deus tem levantado, pessoas novas, que Deus tem me ensinado muito também, através da vida delas, né? E vamos continuar. Para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Então, né? Filho meu, ouve, inclina o teu ouvido para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Por quê? Porque quando a gente está ouvindo por ouvir, a gente não guarda nada. Quando a gente está ouvindo assim, já não guarda nada. Agora a gente quando está inclinado, não, peraí, o que eu posso aprender agora? Nossa, isso aí, não, né? Então a gente guarda.
Quando a gente se inclina para ouvir, a gente guarda. Agora, quando a gente só está ouvindo por ouvir, ouvindo por obrigação, ouvindo para passar o tempo, né? A gente não entende, a gente não guarda, a gente não discerne, né? A gente não observa aquilo, sabe? Então, a gente precisa inclinar os nossos ouvidos para ouvir. Olha só, de agora ele começa a falar sobre as mulheres, né? Começa a falar sobre a prostituta, começa a falar sobre a adúltera, né? Bem interessante como Salomão tinha esse assunto bem latente na sua mente, como ele tinha esse assunto bem, ele tinha essa vulnerabilidade, ele tinha essa fraqueza. Não é à toa, né, que ele acabou se perdendo aí no final da sua vida por conta das mulheres, né? Por conta das mulheres, né? Por conta das tantas mulheres da sua vida, né? Ele acabou perdendo a essência, ele acabou perdendo o seu coração, né? E ele descreve isso lá no livro de Eclesiastes, né? Ele descreve isso, que afinal tudo era vaidade, né? Então, ele começa falando das mulheres. Porque os lábios... Ah, que legal, Lucilene. Isso aí. Porque os lábios, lá no versículo 3, gente, Provérbios 5, versículo 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Gente, você sabia que nos tempos antigos a coisa mais doce que existia era o mel? Era o alimento mais doce que existia era o mel, né? Então ele quis dizer, olha, os lábios da mulher estranha, elas destilam favos de mel. Gente, nós que somos mulheres, pode ser homem também, tá? Né? Destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Ou seja, tudo parece bom na mulher adúltera, tudo parece bom no homem adúltero, né? As palavras são doces, o paladar é suave, mas o seu fim é amargoso como o absinto. Gente, o absinto ele vem de uma planta muito amarga, amarguíssima, né? Então, ó, o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes, ou seja, não é só amargo, mas ele é doloroso, ele é agudo, como se fosse uma espada cravando, né? Cravando né? Cravando alguém com uma espada de 2 gumes, ou seja, ela corta de todos os lados, ela corta, né? Então, os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. A gente pode também ilustrar essa mulher estranha como também o pecado, né? Como o pecado, que parece doce, parece bom, parece suave, mas os seus pés descem para a morte. Os seus passos estão impregnados do inferno. Ou seja, por que a mulher adúltera, por que a mulher estranha, por que o homem adúltero, por que o homem estranho, por que o pecado está impregnado do inferno? Porque é lá que é a morada dele. Porque é lá que é a morada dele, né? Então, quando você está caminhando por um lugar, os seus passos, eles ficam impregnados daquela terra, eles ficam impregnados daquele lugar. Então, os passos da mulher adúltera estão impregnados do inferno, porque lá é o lugar de morada. Oi, Ruth, paz, pastora Ruth, minha amigona do coração, que tá bem longe, né? Saudades aí, saudade de tomar um café, né, Ruth? Tá lá em São Paulo, né? Mas sei que Deus vai preparar algum momento aí, né, pra gente se reencontrar. E então, os passos estão impregnados do inferno porque lá que é a sua morada. Lá que é a morada, né? Então parece doce, parece bom, parece suave, mas não. Os passos revelam, os passos denunciam, né? Que estão impregnados do inferno. Vamos continuar? Provérbios 5, versículo 6, versão NVI. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes. Jamais os conhecerás. Ou seja, Salomão estava alertando o filho sobre essa mulher estranha, que o objetivo dela qual era? Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes. Ou seja, por onde andar ali o pecado, por onde andar a amizade infrutífera, por onde andar, né, a mulher estranha, o homem adúltero, enfim, as suas andanças são errantes e jamais os conhecerás. Agora,
né? Daí ele continua lá no versículo 7. Agora, paz, Keila amada, né? Glória a Deus. Para as mulheres de Fortaleza, olá, mulheres de Fortaleza, né? Bênção de Deus, nunca estive em Fortaleza, gente. Bênção, né? Glória a Deus pelas essas mulheres aí tão preciosas aí que estão no nosso caminho, né? Que o Senhor coloca no nosso caminho, missionária, né? E bênção. Então, olha só, gente, versículo 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca, né? De novo, primeiro inclina o ouvido, dai-me ouvidos. Eu acredito que talvez ele tinha, talvez uma certa dificuldade, né, em fazer com que os filhos deles dessem ouvido, né? Vocês eram adolescentes, né? Às vezes eram jovens ainda. A gente não sabe com que idade Salomão escreveu os provérbios, mas de novo ele fala: filhos, dai-me ouvidos, não vos desvieis das palavras de minha boca, longe dela seja o teu caminho, longe dela seja o teu caminho, né? Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues na porta da tua casa, ou seja, porque ele sabia que se chegou na porta vai entrar, né? Tudo, gente, o pecado é assim. O pecado jaz à porta, lembra? O pecado jaz à porta, né? O pecado jaz à porta. Então, o que a gente deve fazer, né? A Bíblia fala lá, o pecado jaz à porta, o que a gente precisa fazer? Aqui, ó, Gênesis, Jesus falou lá para Caim, né? Ó, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo, né? Então o pecado jaz à porta. Por isso que Salomão falou: não te chegues à porta da tua casa, não te chegues na porta, porque se você entrar na porta, se você ficar na porta, você vai ser dominado pelo teu desejo. Você vai ser dominado pela sedução do teu coração. Você vai ser dominado pela tua lascívia. Você vai ser dominado pela tua cobiça, né? Então não te chegues à porta, passa de largo, passa longe, sabe? Você sabe ali que tem um monte de gente murmurando, tem um monte de gente difamando, tem um monte de gente falando, sabe, coisas que não são verdades. Então, sabe, usando, né, a blasfêmia, a difamação, fica longe. Não se aproxima daquela roda, não se aproxima daquela mesa, da mesa do difamador, da mesa do caluniador, da mesa do escarnecedor. Não te aproxima daquela mesa, porque não te chegues à porta, porque o pecado jaz à porta, né? Ele sabia disso. Aqui, ó, 9, versículo 9. Provérbios 5, versículo 9. Para que não des a outro a tua honra e não entregues a cruéis os anos da tua vida. É isso que o pecado faz, né? Ele vai roubar a honra e você vai viver em desonra. Ele vai à honra e você vai viver em desonra, porque quem, né, vive no adultério, quem vive no pecado, quem vive na lascívia, vive em desonra, né? E entregue aos cruéis os anos da tua vida. Ou seja, vai comprometer a tua longevidade, vai comprometer a tua saúde, vai comprometer a vereda da tua vida, a vida de Cristo, a vida de Deus. De novo, versículo 10. Para que não fartes a estranhos o teu esforço, ou seja, para que não entregues a estranhos o esforço. Para que tu não entregues aos estranhos o teu esforço. E todo o fruto do teu trabalho vai parar em casa alheia. Gente, o que o divórcio às vezes faz, né? O divórcio por conta de um adultério, né? O que ele faz? Ele vai fazer com que outras pessoas desfrutem do fruto do teu trabalho, né? Desfrutem de uma casa que você construiu, né? Desfrutem de um trabalho que você se esforçou às vezes. Você vai entregar para outros, você vai entregar para outras pessoas desfrutarem, né? Por conta de pecado, por conta de adultério, por conta né, de prostituição às vezes. E no fim, olha só, versículo 11, e no fim, venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Gente, espera só um pouquinho aqui, deixa eu só abrir aqui. Eu não estava lendo a versão NVI, me confundi aqui. No final da vida você gemerá, e com a sua carne e seu corpo desgastados. E você vai dizer, você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Ou seja, no final da vida o que vai ter? Remorso, arrependimento, né? Por quê? Porque foi uma vida
entregue ao pecado, foi uma vida entregue à mulher estranha, foi uma vida entregue ao homem estranho, foi uma vida entregue, sabe, à lascívia, à cobiça, né, aos pecados da carne, né? Às vezes foi o pecado da gula, às vezes foi o pecado da inveja, às vezes foi o pecado, né, tantos pecados aí da murmuração, e no final da vida você gemerá, com a sua carne e o seu corpo desgastados, e você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Provérbios 5, versículo 13, versão NVI. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Ou seja, isso vai ser notório para as pessoas. Isso vai ser notório, isso vai ser visível para os parentes, isso vai ser visível para as famílias, isso vai ser visível, né? Vão olhar para você e vão dizer: nossa, chegou a ruína, né? Chegou a ruína, chegou... por quê? Porque o coração odiou a disciplina, porque o coração rejeitou a correção, porque o coração rejeitou a repreensão. Então isso vai ser visível no final da vida. Só que no final da vida não vai ter como consertar, né? No final dos dias não vai ter como voltar atrás. Então, que hoje seja o nosso dia de inclinar os nossos ouvidos, de ouvir a repreensão, de seguir de verdade o caminho da sabedoria, o caminho da boa, perfeita vontade de Deus. E olha só, gente, isso aqui é uma chave, esse aqui, ó. Versículo 15, Provérbios 5, versículo 15. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Ou seja, bebe da mulher da tua mocidade, bebe do homem da tua mocidade, bebe daquilo que o Senhor já te deu. Não queira beber na cisterna dos outros, não queira, sabe, mas eu queria viver aquilo, mas eu queria eu queria experimentar aquela, mas peraí, o Senhor te deu um poço, o Senhor te deu uma medida, o Senhor te deu uma cisterna. Bebe das águas da tua cisterna, da medida da tua vida. Não fica sempre com o olho lá no pasto do outro, com o olho na grama do vizinho, com o olho, sabe, sempre quer viver o que os outros estão vivendo. Mas fulano tem um ministério, né? Fulano escreve, fulano Deus está levando. Ei, viva a tua medida. Viva na tua medida, bebe das águas da tua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, das águas que brotam do teu próprio poço. Bebe dessa fonte, bebe dessa água, da água da tua casa, é da água da tua família, é da água dos teus filhos. Não fica querendo beber da cisterna dos outros, né? Inveja, né? Às vezes quer viver, os outros viajam, eu quero... Calma, você pode ter desejo no teu coração, isso não é pecado. Você querer, né, viver algumas coisas. Eu sou bem sonhadora, quero viver muitas coisas, mas viva o presente. No presente, Deus te deu uma medida. Viva dentro dessa medida, dentro dessa porção, entende? Vive dentro dessa porção. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos, né? Aqui ele estava falando sobre a mulher, mas a gente traz para os nossos dias. Ou seja, por que você vai deixar que aquilo que Deus te deu, sabe, escorra das tuas mãos? Por que você vai deixar que o presente de Deus, que é o hoje é um presente, o hoje é um presente. Não fica, eu quero a minha casa, o meu carro, os meus negócios, o meu filho, meu esposo. Não, viva o presente de hoje. Não tá como você queria, mas viva, celebre o hoje, celebre esse tempo, celebre essa medida. Por que você vai deixar que as tuas fontes se percam, que os teus ribeiros sejam lançados nas praças? Você vai dar, né? Você vai deixar que os outros vivam aquilo que você precisa viver? Viva hoje, desfrute do hoje. O hoje tem uma medida, e essa medida é um presente de Deus para nós. E ele continua, Provérbios 5, versículo 18. Seja bendita a sua fonte, abençoe a tua fonte.
Abençoe teu salário, abençoe os teus recursos, abençoe a tua vocação, abençoe o teu ministério. Não fica querendo viver e copiar o ministério do outro, viver, sabe, o chamado do outro, a vocação do outro. Não, é você tem um propósito, você tem uma medida que o Senhor te deu, né? Então viva essa medida, seja bendita a sua fonte, abençoe a tua fonte, abençoe a tua medida, né? Desfrute dessa medida, desfrute dessa medida. Alegre-se com a esposa da tua juventude. Alegre-se com a esposa da tua juventude. Oi, Paulo. Vou dar um abraço assim pro meu marido, tá? Um beijo no teu coração. Alegre-se com a esposa da tua juventude, né? Então alegre-se com o teu marido, alegre-se, né, com a esposa da tua juventude, alegre-se com a tua família. Meu Deus, essa família, eu não queria ter essa família, né? Meu Deus, foi o Senhor que te escolheu para você viver essa família. Se a tua família, né, tem um monte de problema, redima a tua geração, redima a tua descendência através de um novo viver em Cristo, através de um vivo e novo caminho que o Senhor tem para você, né? Você pode ser como Ruth, redimir a tua geração, redimir a tua descendência, pode ser como Raabe, né? Redimir a tua casa, mudar a história da vida dos teus familiares, né? Então, que o Senhor nos ajude, seja bendita a tua fonte, alegre-se com a esposa da tua juventude, gazela amorosa, corça graciosas, que os seios de sua esposa sejam sempre o fartem de prazer e sempre embriaguem os caminhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Ele estava alertando, gente, era o próprio fraqueza de Salomão, que ele estava querendo alertar os seus filhos acerca daquelas fraquezas, né? Acerca daquilo que talvez ele não estava vencendo, acerca daquilo que talvez ele não estava conseguindo vencer, mas ele queria alertar os filhos dele, né? Ele queria que eles não vivessem aquilo que ele, de fato, estava tendo dificuldades para vencer. E ele termina: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Olha só, gente. Tudo está visível aos olhos de Deus, tudo. Tudo está visível aos olhos de Deus. Você entende que nada fica oculto aos olhos de Deus? E não só oculto, mas ele examina todos os seus passos. Gente, é muito passo, né? É muito passo. Ele examina, por quê? Porque Deus examina o coração. Deus examina a motivação, Deus examina a intenção. Deus não examina só a ação, Deus examina a intenção por trás da ação. Deus examina a motivação por trás da postura. Deus examina a intenção, a reação por trás da ação. Então, o homem, eu examino a tua ação. O que eu estou vendo aqui? Uma pessoa fazendo uma live, né? Eu estou fazendo uma live, eu estou vendo pessoas aqui participarem, mas Deus não. Ele examina a ação. Ele examina qual é a intenção por trás da live. É se promover? Qual é a intenção por trás da live? É ganhar fama? É ganhar seguidor? Não. Qual é a intenção? É realmente ensinar as pessoas? É realmente obedecer ao chamado? É realmente discipular uma geração para que o nome de Jesus seja glorificado ou para que apenas o próprio nome seja celebrado? Qual é a intenção, né? O Senhor vê os caminhos do homem e examina. Gente, examinar é botar uma lupa. Examinar é botar, sabe? É examinar. Lembra quando a gente faz exame? Exame o que é? Você vai lá, faz um exame de sangue, ou seja, vão examinar as células ali, vão examinar, né? Tudo, as partículas ali do sangue, para que seja visto se tem leucócito, se tem, né, não sei o que lá, se tem mais não sei o que lá, se tem hemácia. Então, isso é um exame. O Senhor examina os seus passos. Ele não vê simplesmente a ação, ele vê a intenção, a motivação, a reação, né? Então, ele coloca a lupa, ele coloca lá, não, ela está fazendo para o meu propósito, para minha glória, não, está fazendo para si mesma, ela está, sabe? É isso que o Senhor faz. E nos últimos versículos ali, Provérbios 5, versículo 22, as maldades do ímpio
o prende. Exatamente. Ou seja, o problema do pecado não é somente porque ele nos afasta de Deus. Isso é o principal, né? O pecado, ele nos afasta da comunhão com Deus, da comunhão com o Espírito Santo, mas também aprisiona o homem. Aprisiona. Você vive num cárcere real. Você vive num cárcere do pecado. Você vira prisioneiro das suas palavras, você vira prisioneiro das suas ações, né? Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Então o pecado nos coloca em prisões da alma, o pecado nos coloca em prisões da mente, o pecado nos torna prisioneiros. Prisioneiros da nossa própria história, prisioneiros das nossas próprias, das nossas próprias ações. O pecado torna prisioneiros das cordas, dele. Então, que a gente possa fugir da aparência do mal, que a gente possa fugir da aparência do mal. O que a Bíblia diz, gente? Fugir da aparência do mal. Lembra? Porque o pecado jaz às portas. Fugir de toda aparência do mal. Ou seja, não é só fugir do mal, mas é fugir de tudo que aparenta ser mal, Tomando o mal como o próprio diabo, Porque é o próprio diabo. Então a Bíblia diz que a gente deve resistir firme na fé e ele fugirá de nós, Por quê? Vamos fugir do pecado, porque senão ele vai se tornar prisioneiro. Quantas pessoas têm, se fala, numa linguagem popular, tem o rabo preso. O que é, gente, o rabo preso? O que é o rabo preso que se fala? Você às vezes não pode chamar a atenção de alguém, você não pode... Por quê? Porque você sabe que você... Às vezes você não... Filho, sai do celular. Como é que você vai dizer pro filho sair do celular se você tá 24 horas no celular? Você tá com o rabo preso, Filho, lê um livro, filho, lê a Bíblia, mas você não lê. Você não consegue nem disciplinar os teus filhos porque você sabe que você não tá fazendo. Isso é ter rabo preso. Filho, nossa, não pode mentir, mas você vive mentindo. Vive com mentira. Diz, não, filho, diz que eu não tô em casa. Ai, não, fala pro fulano que o pai e a mãe não podem ir porque tal e tal coisa. Mas você praticamente, como é que você vai dizer pro teu filho? Não mente, filho. O filho vai te dizer, mãe, mas você mente todo dia? Mãe, mas você não sai do celular? Mãe, mas você não lê a palavra? Mãe, mas eu não tô vendo você orar? Então, assim, a mentira, o pecado, ele nos torna prisioneiros dele. Porque a gente fica com o rabo preso, a gente não tem como disciplinar, a gente não tem como instruir, se na verdade a gente está prisioneiro naquele pecado, Para terminar, certamente, olha só, quem vai morrer? Certamente morrerá por falta de disciplina aquele que der espaço para a mulher estranha, der espaço para o homem imoral, der espaço para o adultério, der espaço para a cobiça, der espaço, certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Você já viu um bêbado, gente, cambaleando? Você já viu um bêbado cambaleando? Ele fica todo torto, Ele cai aqui, daqui a pouco cai acolá, vive tropeçando sem ter pedra. Por quê? Por causa da sua insensatez, por causa da sua embriaguez. E aqui Salomão conclui esse Provérbios, ele conclui esse capítulo dizendo que aquele que não ouvir a disciplina, aquele que não guardar no coração o conselho, aquele que abrir, aquele que aqui, pois os lábios da mulher imoral, aquele que não ficar longe desse pecado, aquele que não ficar longe disso, vai andar cambaleando por causa da sua insensatez. Que o Senhor nos ajude, a nós mantermos os nossos olhos firmes na santidade do Senhor, que o Senhor nos santifique, nos purifique, nos guarde, nos livre, guarde o nosso coração nele, que nenhum pecado tem o poder de nos aprisionar nele, que nenhum pecado que a gente possa ficar longe da porta do pecado, que a gente possa ficar longe da aparência do mal. Amém? Deus abençoe vocês, Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos restaure, que o Senhor seja o nosso alvo, que o Senhor seja o caminho, O caminho da sabedoria de Deus, a gente possa seguir por ele. Se você desejar entrar lá no grupo, de Provérbios, do Devocional de Provérbios, é só você entrar no link que está na bio, que eu compartilho lá o link da live.
e também o devocional do dia. Amém? Deus abençoe você. Foi um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Beijo. Deus abençoe.